Bem-vindo a uma nova série de estudos sobre um dos meus assuntos preferidos. Quando meus filhos eram bem pequenos, sentavam-se no primeiro banco da igreja e os pés deles nem tocavam o chão, eu era uma autoridade máxima no assunto de casamento e família, e eu sempre dava estudos. Eu amava falar sobre esse assunto. Mas quando as pernas deles cresceram e seus pés tocaram o chão e eles se tornaram pessoas com vontade própria, calei-me a esse respeito. E não falei mais durante uns 15 anos. Um dia, algumas pessoas da igreja me confrontaram, perguntando por que eu não dava mais estudos sobre casamento e família. Eu disse, olha, eu acho que vocês sabem o porquê. Eles responderam, se você parar um pouco, pensar e orar a respeito, verá que hoje, provavelmente, você esteja mais qualificado e preparado para falar sobre casamento e filhos do que antes. Por que você não se abre um pouco e nos conta os problemas que você tem enfrentado e como Deus está ajudando você a superá-los? Foi o que fiz. Então, foi aí que descobri que todo mundo passava pelos mesmos problemas que eu. Essa foi uma época em que eu mais fui enriquecido com as experiências dos outros. Há pouco tempo, diz o pastor Dick Woodward, todos os nossos filhos estiveram aqui em casa. Jeanne e eu temos 5 filhos e 5 netos. Temos ainda 3 filhos por casamento, que amamos como se fossem nossos filhos biológicos. Todos eles vieram nos visitar, nossos 5 filhos, seus esposos e esposas e seus filhos. Foi uma bela reunião de família. É bom ver que nossos filhos estão tocando bem a vida. Todos eles andam nos caminhos de Cristo e nós somos muito gratos a Deus por isso. Sinto-me tão feliz por eles que hoje, novamente, sinto-me à vontade para falar sobre casamento e família. No entanto, queremos abordar o assunto com humildade. Pode acreditar, diz o pastor Dick, não há nada que você esteja passando hoje que Jeanne e eu não passamos também. Um sábado à noite ele diz, uma senhora me ligou porque estava enfrentando uma terrível crise no seu casamento. Fiquei tão comovido com a sua situação que lhe disse, venha cá, vamos conversar. Mas ela disse, o senhor não está entendendo. O senhor é casado com a Jeanne. É verdade. Sou casado com uma santa, mas vou contar uma coisa, não tem sido fácil para nós. Nosso casamento e nossa família não vieram prontos em uma bandeja de prata. Passamos por vários tipos de crises e se você tivesse tempo, contaria todas elas, assim como você me conta as suas. Você veria que sabemos o que você está passando porque já passamos por muita coisa. Poder compartilhar alguns princípios que descobrimos que realmente funcionam quando o assunto é casamento e família torna a nossa dor e experiência que tivemos até aqui de grande valor. É como se compensasse tanta luta. Uma vez, quando eu dava muito aconselhamento matrimonial, um homem me disse, será que não dá para conversarmos sobre casamento sem colocar Deus no meio tantas vezes? Eu não gosto disso. Vamos falar só sobre casamento, ele disse. Eu fiquei olhando um tempo para ele e aí eu disse, olha, acho que um de nós está no lugar errado. E acho que sou eu. Porque se o Senhor não quer nada desse negócio de Deus, então o Senhor não quer ouvir nada do que tenho para falar sobre casamento e família. Os princípios de casamento e família que apresentarei estão todos na Bíblia, e por isso algumas pessoas podem até achar que é uma apresentação muito tendenciosa. Ela parte do princípio que foi Deus quem criou o casamento e a família. Uma vez ouvi a história de um homem que teve problemas com o seu carro e teve que parar no acostamento. Um outro homem vestido de terno, arrumadíssimo, parou seu carro, o último tipo, para ajudar o homem com o carro quebrado. Aquele homem de terno parou, abriu o capô do carro quebrado. O carro quebrado era um daqueles Fords bem populares nos Estados Unidos. Muito bem, o homem bem vestido examinou o motor daquele Ford e num instante consertou. O dono do carro ficou maravilhado, o fato de aquele homem tão bem vestido pudesse ter consertado seu carro tão rápido. Então ele falou, puxa, como é que você conseguiu isso? O homem respondeu, o meu nome é Henry Ford. Eu sou o dono da fábrica que faz esses carros aí. Sabe, é isso que podíamos esperar de Henry Ford? Que ele soubesse consertar um Ford?
Eu acredito que você pode contar que Deus sabe como consertar um casamento, porque foi Ele quem fez o casamento, foi Ele quem o criou. Isso nos leva para o texto da Bíblia pelo qual queremos começar. Em Mateus capítulo 19, fizeram uma pergunta para Jesus a respeito do casamento, e ele respondeu com outra, uma das suas perguntas preferidas. Vocês não leram? Não importa qual seja o assunto, devemos sempre perguntar a opinião de Jesus. Continuando em Mateus capítulo 19, questionado Jesus a respeito do divórcio, então ele respondeu: se vocês quiserem saber como o casamento deveria ser, precisam voltar ao começo e estudar o plano inicial de Deus para o casamento. É daí que eu quero começar. No capítulo 1 de Gênesis nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Em Gênesis 2 encontramos o texto a que Jesus se referiu quando questionaram a respeito do casamento, o relato da criação. A Bíblia é muito repetitiva para enfatizar as suas grandes verdades. Aqui a ênfase está na criação. Deus quer ter certeza que entendemos. Em todo o relato da criação, Deus olhou para o que ele fez e disse: bom, está bom. Quando criou o sexo, Deus disse: muito bom. Mas quando chegamos no capítulo 2, encontramos as palavras: não é bom. O quê? O que é que estava faltando, hein? O que é que não está bom? Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, preste bem atenção nisso aqui, ó. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Você encontrará esse relato da criação repetido em Gênesis, capítulos 5, capítulos 2 e 1. Essa já é a terceira vez que mencionamos isso. É para enfatizar. E a ênfase está em Deus ter criado o homem. Deus criou o homem, macho e fêmea. Criou-os biologicamente, visando que se tornassem parceiros. E mais uma vez você vai ler esse relato. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Deus fez o homem e criou em duas partes, macho e fêmea. As duas partes formaram o Adão. A palavra Adão em hebraico significa homem. Ele os criou macho e fêmea, e os abençoou, e os mandou que povoassem a terra, multiplicassem-se, fossem frutíferos, e os chamou Adão. Isso porque eles devem ser uma só carne. Todos nós sabemos que a Bíblia começa esse assunto dizendo que os dois devem ser um. Mas já ouvi alguém dizer que a maioria dos casais passa a vida inteira brigando, tentando ver qual dos dois eles vão ser. O problema é que eles sempre se veem como dois indivíduos, não como um. Observe a ênfase dada ao fato de que na criação Deus fez homem macho e fêmea. Agora, francamente, eu não sei onde a homossexualidade se encaixa aqui, por exemplo. Essa não é a questão. Para mim, a homossexualidade não se encaixa nos planos de Deus. Esse é o plano de Deus para popular a terra com pessoas boas, macho e fêmea. Essa é a chamada lei do casamento e da família. Nós a encontramos logo no relato da criação. E é repetida 3 vezes, macho e fêmea, macho e fêmea. O que acabamos de ler foi a lei da vida, e nós a chamamos de a lei do casamento e da família. Nesse primeiro estudo, gostaria de dar uma visão panorâmica sobre o assunto casamento e família. Baseados no que lemos até agora, podemos dizer que o casamento e a família são uma lei de Deus.
De acordo com ela, foi e é da vontade de Deus que duas pessoas, macho e fêmea, se juntem para formar uma parceria. Se você estudar a maneira como Deus os criou biologicamente, verá que é óbvio que o propósito de Deus foi que essas duas pessoas formassem uma parceria. E essa parceria tem um propósito que vai além do homem ser uma bênção para a mulher e a mulher ser uma bênção para o homem. O plano de Deus é que eles povoem a terra com pessoas boas. Portanto, é óbvio, se você pensar um pouco, para que esse plano funcione, Deus deve ter dois parceiros adequados, os parceiros certos. Para que esses pais sejam adequados, eles devem ter uma parceria adequada. E para que a parceria dê certo, é necessário que sejam os parceiros certos. A parceria que Deus planejou quando criou o macho e a fêmea não era feita de dois parasitas, um sugando o outro, não. Também não era feita de uma pessoa e um parasita, onde um suga a vida do outro. O plano de Deus era que dois indivíduos pudessem ministrar um para o outro como Deus planejou. Se você captar os princípios desse ensinamento, e eu os considero muito profundos, você verá que eles são tão verdadeiros hoje quanto eram quando ocorreu a criação. Deus criou o homem e diz que ele estava incompleto. Não era bom que ele ficasse incompleto, que ficasse só. É isso que o hebraico sugere. Vou fazer alguém que vai completá-lo. É isso que significa alguém que o auxilie e corresponda a ele. Em hebraico quer dizer alguém que o complete. Muito bem, logo de início já entendemos quem é ou o que no casamento, não é? Um homem é incompleto sem uma mulher. A mulher deve completar o marido. Se você ler a Bíblia comigo com base nesse grande plano de Deus, nessa lei maravilhosa de Deus para o casamento e para a família, vai concluir que temos papéis a cumprir. No plano de Deus, um macho é um macho e deve agir como um macho. O macho tem um papel e uma função. Tudo o que estou falando está sendo fortemente atacado nos dias de hoje, pelo sistema do mundo. Há tantos grupos que dizem que a mulher tem que provar sua igualdade, mostrando que pode fazer tudo o que o homem faz. Em outras palavras, provando que ela é tão boa quanto o homem, fazendo o que o homem faz. Ela prova seu valor, mostrando a importância do seu papel e de sua função. Se ela não tem o mesmo papel do homem, ela não tem o mesmo valor do homem, é assim que dizem. De um lado temos o machismo falando sobre a supremacia masculina, do outro o feminismo falando sobre a supremacia feminina, como se tivesse que ser ou uma coisa ou outra. Hoje temos que ficar por aqui. Não perca o próximo programa. Vamos continuar, hein? Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.